Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast. E hoje nós vamos falar de um assunto assim de extrema importância, que vocês vão achar, assim, sensacional. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva no nosso canal, já ative o sininho, já compartilha com o seu amigo que você vai adorar o tema de hoje, que é a anestesia. A gente vai falar sobre as questões de etapa da anestesia, o preparo, as responsabilidades, a segurança em relação a isso, a questão de ser profissionais habilitados. Essa é a nossa ideia hoje, passar para vocês muitas informações em relação a isso. Porque eu sei que você que está assistindo aí já fez cirurgia sem passar por essas etapas que nós vamos falar aqui hoje. Então, fica ligado que você pode estar correndo sérios riscos e o seu animalzinho, principalmente. Você vai correr o risco de pagar e de perder seu animalzinho. Bora lá, vou apresentar meus convidados de hoje. É a Sônia, ela é conselheira suplente do CRMV Paraná, anestesista e está fazendo pós-graduação em Direito Médico. E também o Marlon, ele é médico veterinário e ele é anestesista também. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito esclarecedor e maravilhoso. Então, muito obrigada pelo convite. A gente fica feliz em poder conversar com todos e poder esclarecer ao público sobre as questões, principalmente com relação à anestesia e também as responsabilidades que as pessoas devem ter em procurar cobrar também dos veterinários e os veterinários também em cuidado com os seus pacientes. Marlon. Muito prazer, gente. Eu sou o Marlon. Muito obrigado pelo convite aí no podcast. Vamos conversar um pouquinho aí sobre anestesia, né? Qual a importância de ter um anestesista ali junto no centro cirúrgico. E o que a gente deve fazer para cada vez mais ter mais segurança nesses procedimentos, fazer com que os tutores e até os próprios pessoal do hospital fiquem com mais segurança e mais tranquilidade para deixar o paciente ali nas nossas mãos, né? E já se apresenta pra gente, conta um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mundo pet. Então vamos lá. Eu sou formado pela Universidade Tuiuti do Paraná, aqui em Curitiba mesmo. No ano de 2022 foi a última turma da pandemia, me formei na pandemia. E como é que eu entrei no mundo da veterinária, né? Eu sempre quis ir para alguma área da saúde e sempre gostei muito de animais também. Então, quando eu fui escolher o curso ali, eu fiquei meio na dúvida para qual que eu ia. Entrei na veterinária por gostar muito de cachorro, de gato, pets no geral. E aí, no curso, eu fui cada vez mais gostando ali da parte de anatomia, parte de farmacologia, fui fazendo monitoria na própria faculdade. E aí, fui cada vez gostando mais da área de anestesia e hoje estou seguindo, fiz pós-graduação na área e sigo na profissão como anestesista aí atualmente. E você tem animais? Eu tenho um cachorro e um gato. Quais são os nomes? A Ugi, ela tem 11 anos, e o Rock, que é o meu gato, tem por volta de uns 4 aí, que eu não vou saber dizer a idade direito, porque a gente pegou ele da rua. Mas deve ter uns 4 anos mais ou menos. São esses os meus pets em casa. Ai, é gostoso, né? Eu adoro. Não tem como, né? E já vamos entrar logo no nosso tema. O que é anestesia e quais são as utilizadas hoje? Aquelas principais, assim. Uhum. Bom, a anestesia, o que ela é, né? Ela é um procedimento que leva o paciente a um estado de inconsciência e hipnose. O que é isso? É ele não ter mais sensibilidade, não ter mais estímulo doloroso, né, durante o procedimento, que é uma cirurgia, né? Então vai doer, vai ter intercorrências ali se não tiver sob efeito de anestésicos e analgésicos. Então, junto a isso entra o anestesista, que é o responsável por deixar o paciente nesse estado de inconsciência e hipnose e não responder a estímulo doloroso de forma prejudicial ao organismo, né? E é o responsável pela monitoração do paciente desde o início até o final do procedimento, desde a hora que ele começa a dormir até a hora que ele acorda. O anestesista é o responsável por cuidar desse paciente e trazer segurança para a equipe cirúrgica, a equipe do hospital, durante todo o momento que o paciente esteja dormindo, né? Esteja sob efeito da anestesia. As mais utilizadas hoje em dia,
a gente separa um pouco entre duas, que é a ativa, que é a anestesia intravenosa total, que são os fármacos 100% intravenosos, a gente não usa mais nenhum além da via intravenosa para fazer a administração dos fármacos, e a PIVA, que é a parcial intravenosa, que a gente usa tanto os fármacos intravenosos como também anestésicos inalatórios, que antigamente era bem mais utilizada a parte inalatória, tanto é que as pessoas até quando perguntam para mim como é que vai ser a anestesia, se vai ser aquela do cheirinho, né? Uhum. Bem, bem É igual comum essa essa que tá pergunta. passando aqui na nossa foto ali, né? Aqui, essa daqui tem uma medicação intravenosa, né? Uhum. Pode ser, o paciente já provavelmente já estava sedado ali naquela foto. Então, essa aqui, ó, essa é inalatória, essa é do cheirinho. Essa é menos utilizada hoje. Ela é utilizada bastante ainda, tá? Mas com o avanço da anestesia, ela tá meio que ficando um pouco escanteada porque a ativa tá tomando conta. E a gente também tem anestesia locorregional, que é bloqueios feitos hoje em dia por ultrassom ou neuroestimulador, que são anestesias que não são de sedação ou para fazer o paciente dormir, são mais técnicas adicionais para analgesia, para não ter dor. Então, mais ou menos são essas as utilizadas hoje em dia, né, de E técnicas. essa anestesia que você dá é tipo como se fosse igual a gente humano, é tipo uma geralzona. Você dorme e Exato. praticamente fica lá, imerso. Não acontece nada, você não sente nada. Exato. O que deve acontecer é o paciente não ter noção de nada mesmo do que está acontecendo, né? Não ter nenhuma alteração hemodinâmica, assim, de aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca durante a cirurgia, né? Porque quando sente dor, tudo isso acontece. Aumento de pressão, aumento de batimento. E na anestesia, isso pode vir a acontecer se não tiver um protocolo adequado. O que a gente prisa e sempre tem que fazer é evitar que isso aconteça. E se caso acontecer, saber como reintervir, né? Porque às vezes a gente está com um paciente que tem alguma comorbidade antes do procedimento já, e a gente precisa ter estudo e ciência que ele tem um problema renal, um problema cardíaco já inerente a ele, e saber como, o que administrar e como agir perante uma adversidade que aconteça ali no procedimento. Além desse acompanhamento do início ao fim, quais são as outras funções assim que você tem dentro da cirurgia? Eu acredito que a maior função mesmo seja trazer segurança para o procedimento. Porque nós, anestesistas, somos os responsáveis por fazer com que o procedimento possa ser feito, né? Sem nós ali, não tem como o procedimento ser realizado, porque muitas vezes o paciente pode até vir a óbito se não for anestesiado de forma correta, né? Então, nossa principal função é trazer segurança e, né, para essa segurança nós temos todo o monitoramento, todo o estudo em cima também dos fármacos que nós estamos utilizando, para cada vez mais trazer segurança pro cirurgião, pro dono pro responsável do PET, né? É, Trazer que cada agora vez diz que mais. tem que ser responsável, não pode falar mais tutor ainda. Tem que Eu vi essa semana isso, né? tem que me acostumar com isso. Não pode mais chamar de. Não que não pode, né? Houve Mais esse entendimento. Então, que diferente, né? Do nada. Não, é que Pode assim, falar, doutor. é que eu só ia explicar o porquê do termo responsável, porque houve um entendimento de que a palavra tutor, ele remete à tutela de alguém. É um entendimento jurídico, em termos, né? Porque é uma palavra do direito, que na verdade, assim, tutela é referente mais à criança, que, né? Digamos assim, Às o vezes de juiz uma pessoa. o juiz tira a tutela de uma criança, ainda mais porque se refere a um menor de idade. Até se fosse para trazer para o mundo do animal, se o animal tiver uma certa idade, tipo acima de 2 anos, já não seria nem tutor, seria curatelo. Porque existe essa diferença quando é criança, né? Se for um adolescente, é curatelo, não é tutela. Então, existe essa diferença até em termos jurídicos. Então, até por entender essas diferenças, a gente entendeu que para os animais o termo melhor é responsável mesmo. Porque traz toda essa carga de você ter uma responsabilidade por uma vida, né? Então, houve esse entendimento dentro do Conselho Federal, até porque é uma resolução do Conselho Federal, e eles pediram, né? Já está em vigor, né? Essa resolução. E então o termo mais adequado, né? Não que é uma imposição, mas é que é um termo mais adequado a gente utilizar o responsável.
falando dos profissionais, né? Porque, por exemplo, eu sou mas tutora, mas não. Mas é que, pelo que eu entendi, é exatamente isso. Os profissionais, na hora que ele for chamar, por exemplo, você é do fulaninho, aí ele chama assim, mais. responsável do fulaninho. Mas é que é um termo que, assim, no entendimento ele é mais adequado. Você é uma pessoa, você é o responsável pelo animal. Mas eu acho que com o tempo as pessoas elas vão mudando, né? Já estão se adequando melhor. Uhum. A gente ainda tá meio que falando tutor, né, meio falando proprietário, ao invés de falar responsável. Até nós mesmos temos que nos readaptar. E é isso que a gente está inserido no meio, né? A gente convive com isso, trabalha Mas já com isso. tem vários professores, palestrantes já falando o responsável. É que, na verdade, é uma coisa que é feita há algum tempo. E aí você leva mais um outro tempo para se adequar. Mas vamos Mas em a frente. gente vai, gente, calma. Vamos em frente. E por que é tão importante ter um anestesista acompanhando o procedimento do início ao fim? Então, vamos lá. Como eu falei, né? A principal função nossa ali é trazer segurança. Uhum. E ter um profissional específico para aquele momento que o paciente está em... Talvez ele nunca tenha passado para aquele estado de inconsciência, aquele estado de estar sob hipnose, sob influência de fármacos ali. Talvez ele nunca tenha passado por isso. E um profissional que não está preparado para lidar com pacientes nessa situação, que estão ali dormindo com um grau de consciência bem reduzido, parâmetros fisiológicos também bem reduzidos, né? Então, tem que ter um profissional que saiba o que está fazendo, saber manejar fármacos, saber dosar qual utilizar, qual será melhor para determinada situação, é fundamental. Principalmente para isso, para trazer segurança tanto para o cirurgião que está fazendo a cirurgia não ter nenhuma complicação e ter o seu trabalho interrompido ali, né? Caso venha ter uma interferência ali, alguma intercorrência no meio da cirurgia, o profissional também saber como lidar com essa situação, né? Às vezes uma bradicardia, que é quando o coração começa a reduzir o batimento de forma muito drástica, assim, né? Vai lá para 20 batimentos por minuto. A gente tem que saber como que faz para fazer esse coração voltar a bater de forma mais eficiente, de uma forma melhor. Aparece uma arritmia no monitor também. Tenho que saber como reintervir, como melhorar esse quadro. Uma hipertensão, uma hipotensão, como é que a gente maneja? Tudo isso é o anestesista. Antigamente era até meio que comum o cirurgião cuidar da sala inteira. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem uma equipe toda preparada, um anestesista específico para cuidar do monitor e da fisiologia ali do paciente, e o cirurgião é a mão na massa, né? É o que vai fazer realmente o procedimento em si. E sem o anestesista, provavelmente seria muito mais difícil dele realizar esse procedimento, né? Com o anestesista ali, a segurança fica bem mais garantida. Então, é mais essa parte de segurança, com certeza, né? Mas uma coisa que você falou, vou falar como, né, uma pessoa que conhece um pouquinho, porque já levou bastante PET em clínicas e tal. Para mim é novo. Até então, o normal era tipo o médico veterinário que vai fazer o procedimento no animal, da anestesia também. Uhum. Tanto que eu só aprendi depois que eu tive um problema, entendeu? Até então, era normal. E eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Tem muitos médicos veterinários que vai fazer o procedimento, seja uma cirurgia, uma limpeza dentária, seja lá o que for, que ele é que dá anestesia. Existe muito disso acontecendo ainda. Não é tão ainda disseminado isso no meio. Uhum. Eu sei disso porque eu acompanho, eu vou em várias clínicas, já fui em algumas clínicas, mas eu achei até interessante o dia que eu tive esse primeiro atendimento, que eu fui fazer a limpeza dentária da minha gata, ela tem felve, então ela ficou uma presinha, para não dizer que não ficou nada, e aí veio o anestesista até mim, e ele conversou comigo, ele explicou como que seria tudo. Aí eu falei assim, gente, isso existe, mas até então eu não sabia que existia. Eu só soube nesse momento. Aí eu liguei com o meu gato que ficou estatalado lá e não voltava, teve um motivo, entendeu? Faltou uma pessoa de fato habilitada para aquilo. Não que um veterinário que vai fazer um procedimento, seja uma limpeza ou uma cirurgia, ele não esteja habilitado. Ele está habilitado para aquela função. E é isso que a gente tem que sempre estar falando, porque os tutores, eles ainda não estão nessa mesma sintonia. Eles ainda não conhecem. Aqui eu trago muitos profissionais de temas bem diferentes. Especializações assim, pós, enfim, muito específicas. Porque eu sei que as pessoas, elas não conhecem ainda.
Você acredita? É perfeito. Eu vejo isso até no meio, às vezes até familiar, assim. Eu sou anestesista veterinário. Quando eu falo que eu sou anestesista veterinário, as pessoas falam, nossa, mas existe anestesista veterinário? Daí eu falei, existe endócrino, existe neuro, existe nefro, existem várias especialidades. Quase todas as da humana estão na veterinária, né? Algumas não, né? Tipo, reumatologia ainda não tá, mas daqui a pouco talvez possa estar, que é quem cuida das articulações, né? Uhum. Então, realmente, é isso que você falou. O tutor, oh, meu Deus, Responsável. o responsável, É. ele muitas vezes não sabe que o paciente vai, que o animalzinho dele vai para a mesa cirúrgica com o preparo de um anestesista. Às vezes ele nem sabe o que vai acontecer. Então, ele tendo essa conversa com o anestesista antes do procedimento, passa muito mais segurança para ele. A gente explica para o tutor o que vai acontecer, como vai se prosseguir, né, o procedimento ali, anestésico, quais são os passos da anestesia até o despertar do paciente. Então, tudo isso para deixar o tutor cada vez mais confiante, né? Dar mais confiança para ele, deixar o animalzinho nas nossas mãos, que é Uhum. literalmente isso, né? A gente está ali com a vida nas mãos. Então, tem que fazer com que ele se sinta seguro de confiar na gente, né? Que muitas vezes ele nunca nem viu a gente na vida, é a primeira conversa e já é sobre esse assunto. Então, já é um assunto um pouco delicado, assim. Às vezes a pessoa nunca deixou o cachorro ou o gato para fazer uma cirurgia, é a primeira vez. Então, tem que saber conversar sobre isso e mostrar que realmente tem estudos e que a gente é estudado para trazer segurança e Credibilidade, né? exatamente, trazer cada vez mais a credibilidade para nós, né? E fazer com que a pessoa confie no nosso trabalho. E você aí, vê se não mente, tá? Porque quando ele foi fazer a entrevista comigo, ele perguntou, ele falou assim, a minha gata, ela é um pouco medrosa e tal, e aí a veterinária tinha dado um remedinho pra ela dar uma acalmada, né? Aí ele falou assim, quanto que você deu? Aí eu não sabia. Aí eu falei assim, calma aí, deixa eu perguntar pra veterinária. Porque até isso interfere na anestesia, o tanto que ele vai colocar lá de remédio, medicação, sei lá. Mas, gente, pelo amor de Deus, não minta. Não minta o que você fez com o seu animal. Se você deu de comer, avisa. Se você deu uma água, avisa. Se você deu um remédio que era X e deu Y, avisa. Entendeu? Porque foi isso que eu fiz. Ele falou X, eu dei Y. Porque eu sabia que a minha gata, com aquele Xzinho dela lá, não ia fazer nem efeito. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito disso, sabe? Tem que ter cumplicidade mesmo quando você for falar com uma situação dessa que é extremamente delicada, no momento que nem você falou. Que o veterinário tá ali, ó, com a vida nas mãos. Então, depois não culpa o veterinário também, não. E é sobre isso que nós Sim. vamos falar com a Sônia. Sônia, conta um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mundo pet, conta um pouco da sua história. Então, eu fui daquelas crianças que desde pequena falava, eu quero ser veterinária porque eu, né, gosto de bichinho e tudo. Mas desde criança eu já, né, dava sinais de que eu realmente, além de gostar de bichinho, já queria mexer, né? Pegava os bichinhos do quintal, levava tatu bolinha, guardava numa caixinha de fósforo e guardava na gaveta. Minhas irmãs ficavam loucas da vida. Então, já fui meio que crescendo, né? No sítio do meu avô, gostava sempre de ir lá no meio dos cachorros. Então, fui crescendo já pensando em ser veterinária. Até que um dia eu meio que pendi um pouco pro lado da oceanografia, porque eu gostava de ver os documentários de Jacques Cousteau. Aí minha mãe, não, oceanografia é difícil, né? Não tem faculdade, muitas faculdades, né? Universidades que ofereçam um curso. Aí minha mãe contou a história da prima dela, que fez veterinária, se especializou em animais marinhos, né? Fez, não lembro agora se foi mestrado ou doutorado no Japão, né? E depois, quando voltou para o Brasil, ela participou de da primeira expedição para a Antártida, Hum, como veterinária. E então, ela falou, você pode fazer veterinária, que é uma área mais ampla, né? E se especializar em alguma área. Olha, uma boa. E aí que fui e fiz veterinária. Fiz veterinária, pendi para várias áreas dentro da veterinária, até para bovinocultura de leite. E fiz estágio até com bovinocultura de leite. E até tinha sonho de ter bois, criar vaquinha de leite, fazer uns queijos e tudo mais. E acabei indo para a área de anestesiologia, porque acabei indo trabalhar no hospital onde nós trabalhamos. E acabei indo para a área de anestesiologia, fiz pós-graduação, né? Como
a grade curricular de anestesiologia eu já tinha passado fazia muito tempo. Voltei, inclusive, a fazer a matéria de anestesiologia, porque eu queria me atualizar com os novos anestésicos. Então, eu fiz de novo a graduação, conversei com uma universidade, com um professor de anestesiologia, falei, vou fazer de novo a matéria, fiz de novo a matéria, fiz pós-graduação, fui fazendo outros cursos e acabei indo para a área de direito por conta do conselho, né? E aí hoje eu estou na área de direito, que é, assim, a gente pensa muito na questão ética da profissão, né? Porque a gente tem visto muito, né, colegas dentro do conselho indo, né, parar lá dentro do conselho com alguns erros, né? E a gente acaba querendo entender, né, essa área do direito. Então, eu acabei indo fazer a pós-graduação. Hoje eu estou cursando pós-graduação em Direito Médico. E qual é o nome do hospital onde vocês trabalham, para você que tá aí, já procurar eles lá, porque aí vocês vão saber que, de fato, eles são especialistas nisso. A gente trabalha no Hospital Veterinário Derosso, Terosso. que fica lá no Xaxim. Olha, que legal. Você tem pet? Tenho 5 gatos. É igual eu, gateira. Eu tinha 2 cachorros, mas eles já se foram, né? E Então, quais hoje eu são os tenho nomes? 5 gatos. Eu tenho o Nori, Nori. que é o gato mais velho. E aí eu tenho 4, que eu fui fazer um lar temporário. Né? O pessoal até brinca que eu caí no golpe do lar temporário. Então são 4 que eu adotei. Que é o Morgana, porque ele é um macho, mas tem o nome de fêmea. Tem uma historinha aí, mas né, é meio longa, então não vou contar agora. Mas o Morgana é um personagem de game, coisa de meu filho. Daí tem a Zelda, também outro personagem de game. Aí tem a Torta, que é uma gatinha meio tortinha. Então, Aquela característica específica dela, né? E aí tem a Dora. Dora. Dora Aventureira. É isso que eu ia falar da Dora Aventureira, né? Que foi a primeira da ninhadinha que saiu aventurar lá em casa. Daí eu falei, ai, a Dora Aventureira. Ah, que legal. Eu adoro saber as histórias de como as pessoas deram os nomes para os seus pets. É igual eu tenho o Goku, que daí foi as crianças que deram, né? Então eu já recebi com esse nome. E aí eu tenho o Max, que nem fui eu que dei. Eu resgatei. Não, então. Como é que é o Maxi, que o Darwin fala que vai mudar o nome do cachorro? Na hora que ele aparecer, eu falo. Eu não lembro agora. Bill, ele fica. Max e Bill. Aí eu falo, não, e os cachorros atendem qualquer coisa, cara. E aí, esse Max nem fui eu, porque eu resgatei ele já velho, aí eu cheguei lá com o cachorro tudo estrupiado, a veterinária falou assim, qual é o nome dele? Aí eu falei assim, cara, não sei. Aí ela falou assim, pode ser Max? Eu falei, pode. Até mesmo porque me dera doá-lo, né? Aí ficou, né? Ficou lá, tá lá. E falando, assim, de exames. Quais são os exames pré-cirúrgicos, assim, básicos? E por que eles são indispensáveis? Geralmente, o que a gente pede, assim, tecnicamente falando, que eu acho que seriam mais importantes, pelo menos, é um hemograma, né? A função hepática e função renal, né? E por que a gente pede esses exames? Não diria só lá com a gente. Eu acho que, né, numa forma geral, né, os veterinários seriam necessário para qualquer tipo de cirurgia, né? Um hemograma para você ver como que está a série vermelha, né? Que a gente fala, a série vermelha, o que seria? Né? Principalmente para ver se o animal está com alguma anemia, tá? A série branca, que a gente fala, para ver se tem alguma infecção, né? Como que está esse quadro, né, do animal, se tem alguma infecção, se está com... Como estão as células de defesa do animal, né? Se está com um quadro infeccioso, como que está essa situação. Função hepática, porque a maior parte das drogas anestésicas são metabolizadas no fígado, então elas têm que passar pelo fígado, então a gente tem que saber como que está a função do fígado. E a função renal também, porque a maior parte das drogas anestésicas são eliminadas também pelos rins. Então, é um conjunto, né? A gente precisa saber como que estão funcionando tanto o fígado como o rim, porque eles vão trabalhar ali em conjunto na distribuição e na eliminação da maior parte das drogas anestésicas e das medicações que a gente vai utilizar, tanto no
antes, no durante e no depois um procedimento cirúrgico. Então, a gente precisa saber como que está funcionando esses órgãos para a gente poder realmente entrar com o paciente no procedimento cirúrgico. E falando esses exames específicos, eles ajudam vocês a definir, tipo, que tipo de anestesia vai ser ou não? É mais para essa parte que você falou, de recuperação. Assim, as duas formas, tanto a inalatória quanto a intravenosa, elas vão funcionar para a maior parte dos casos, independente de qual seja. Uhum. Tá? Essa parte, ela é mais de acordo com a experiência do profissional. Às vezes tem anestesista que não sabe fazer TIVA, que é intravenosa total. Não sabe usar só o Propofol ali para ser o anestésico geral e precisa de um auxílio de um inalatório. Que é, realmente, se você não sabe mexer nas bombas ali, é mais fácil de você fazer o manejo do inalatório, através do plano anestésico, ver como é que tá o paciente durante a cirurgia. Mas, com certeza, isso influencia quais fármacos a gente vai usar, né? Às vezes o paciente tem alguma comorbidade no pulmão, alguma metástase pulmonar, e aí fazer um anestésico inalatório talvez seja algo inviável. E aí precisa ir para ativa exclusivamente. Outros exames que dá pra gente pedir também, né? Principalmente pacientes mais velhos, que são os que normalmente a gente anestesia de forma mais crítica, assim, né? Porque filhotes normalmente é uma fratura, é uma castração. Às vezes tem algum corpo estranho ali, né? Tem que realmente abrir o abdômen do paciente. Mas no caso de pacientes mais idosos, são mais debilitados e a gente tem que entrar para a parte de exames mais aprofundados. Um ecocardiograma, ver como é que está a função cardíaca ali, que é realmente algo que nós, anestesistas, vamos mexer, né? Alguns fármacos que a gente usa, quase todos, a maioria aí, influenciam bastante na parte hemodinâmica do paciente, na parte de contratilidade cardíaca também. Então, a gente tem que ter noção de como é que está esse coração, principalmente se for um idoso, né? Se for um paciente de 14 anos, 15 anos, talvez já tenha algumas comorbidades que seja legal entrar até com fármacos antes do procedimento, né? Daí a gente entra com fármacos vasodilatadores, inotrópicos positivos, que são medicamentos que fazem o coração bater mais forte, para preparar ele para o procedimento. E também, provavelmente, ele usa esse medicamento para o resto da vida, porque é um medicamento que vai fazer com que o coração bata de forma mais eficaz, né? E aí, a gente sabendo disso antes da cirurgia, nos auxilia muito em quais fármacos não utilizar e quais fármacos utilizar também. Então, o ecocardio também, principalmente para idosos, é um exame fundamental, assim, tá? E tem os exames complementares, né? Se for um caso de um corpo estranho, vai ter que ter o ultrassom ali para acompanhar, mas mais por parte do cirurgião mesmo, saber onde está o corpo estranho, né? Uma fratura, um raio-x. Então, depende do caso, tem que pedir mais exames. Mas, por exemplo, numa castração de um filhote, normalmente a gente pede só o exame de sangue mesmo, esse que é o que a Sônia falou. E no caso, por exemplo, é o mais básico, que a gente faz com uma certa frequência também, né? É limpeza dentária, daí é o exame básico também. Depende, né? Que nem eu falei, normalmente quem vai limpar os dentes são idosos já, que é o tutor, às vezes, o responsável, ele provavelmente nunca levou para fazer uma limpeza. E daí o paciente tá lá com seus 13 anos e leva pela primeira vez. E aí já é um procedimento que não vai ser só uma limpeza. Talvez seja uma retirada de alguns dentes, alguma correção ali na boca que talvez tenha levado por algum problema na boca também para fazer essa limpeza. E aí tem que entrar com um exame do coração também, para ver como é que tá essa parte cardíaca. Mas normalmente, se for um filhotinho, é o exame de sangue. Quando é um caso mais tranquilo, é os exames básicos. Mas uma dúvida, quem decide esse tipo de exame? É o veterinário ali, na hora que a gente já está na primeira consulta, ou ele entra em comum acordo com o anestesista? É um comum acordo, né? Quem avalia é o cirurgião ou, muitas vezes até o clínico, que, né, no caso do dentista, né, avalia e já pede os exames. Então, o anestesista avalia o paciente e, né, e se for o caso, avalia o exame e fala, não, deu uma alteração aqui, melhor investigar essa alteração e pede o exame complementar. Né? Muitas vezes aparece lá, depois do exame de sangue, aparece uma alteração numa função hepática, que é muito comum aparecer, às vezes, depois né, o dentista pede o exame de sangue, aparece uma alteração hepática, né? Aí o anestesista pede, eu falo, apareceu uma alteração, clinicamente o paciente estava bem, porém apareceu lá uma alteração hepática, não, tem que complementar com ultrassom. Aí é pedido ultrassom para verificar o porquê que
deu aquela alteração no fígado. Ou seja, é um trabalho em É um conjunto. trabalho em total. conjunto. Uhum. É isso que a Sônia falou. O clínico normalmente pede os primeiros exames, daí, se caso a gente for avaliar os exames e ver alguma coisa que precise de algo a mais, a gente acaba pedindo algo a mais antes de entrar no procedimento, né? Pra ter tanto segurança do paciente quanto a nossa mesmo. Nesse caso venha acontecer algo de errado e a gente entrou numa cirurgia sabendo de um problema, pode ser que é uma negligência isso, né? De fazer, sei que tem um problema cardíaco, não vou resolver e vou entrar na cirurgia. Isso aí é inadmissível, né? Fazer, não pode. A gente Uhum. pode falar, tipo, não vamos fazer agora, vamos melhorar essa função aqui, e pedir exame XY e aí podemos entrar para o procedimento cirúrgico. Ou seja, gente, é igualzinho nós. Eu, por exemplo, vou fazer uma cirurgia daqui uns dias. Daí eu tô fazendo os exames para essa cirurgia. O médico ele avalia e vai falar assim, ó, aconteceu há muitos milhares de 200 milhões de anos atrás, eu fui fazer uma cirurgia, era relativamente simples, que é tirar as amígdalas, mas eu fiz o raio-x do tórax, que é o básico. E aí apareceu um nódulo no meu pulmão. Eu tive que ir lá no especialista para ele avaliar, fazer a liberação e aí eu pude fazer essa cirurgia. Tanto que ontem eu fui lá fazer de novo, falei assim, ó, já tem, tá aí há alguns anos, tá comigo. Eu já conheço, não é desconhecido. Porque senão daí eles pedem para você de novo, passar por um especialista, porque não pode se correr risco. As coisas são muito sérias e as pessoas elas têm que entender isso. Os animais, eles são sensíveis. Muitas vezes é pequeno. Às vezes é um cachorrinho desse minúsculo que tem por aí, ou um gatinho ainda pequeno, um animal pequeno, porque não faz cirurgia somente cachorro e gato, né? Tem outros animais que também fazem. Então, tudo tem que estar dosado e de acordo para aquele animal. Nós estamos Sim. falando de coisa séria aqui, gente. Perfeito, é isso mesmo. Isso. Os riscos de um procedimento cirúrgico existem e, inclusive, levam às vezes, a óbito, e isso é muito sério, né? Porque acaba levando a muito, a gente vê muito lá no conselho a abertura de processos éticos por conta de, às vezes, alguma falha, alguma negligência, alguma imprudência ou imperícia do profissional ou no entendimento disso. Então, por isso que até um alerta para os colegas veterinários de que esses exames, né, não são, eu não quero, né, às vezes, medo de fazer o responsável do animal, né, achar que está sendo cobrado, né, às vezes a gente tem aquele medo, né, do responsável achar que a gente é um mercenário por estar pedindo muito exame. Não é. É questão de saúde do paciente. Então, a gente tem que ter essa consciência de que eles não falam. A gente tem que realmente investigar tudo. Então, né, mesmo nós humanos que falamos, que podemos falar, né, o que nós estamos sentindo, a gente também tem que fazer exame. A gente também tem que fazer exame de sangue, a gente também tem que fazer ultrassom, raio-x, até mesmo para um procedimento cirúrgico. Então, não é a gente não pode correr esse risco de passar batido um procedimento cirúrgico sem pedir um exame. Então, a gente tem visto muito o aumento de processos, tanto no ético como no civil. Então, tem que ficar atento a Gente, tem que isso. tomar cuidado, porque depois a pessoa perde o pet, aí ele fica tentando buscar as respostas. E uma dessas buscas de respostas é o quê? Processando a clínica, o hospital, o veterinário, até recepcionista, quem tiver, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Se de fato foi um erro médico, vai ser investigado e a pessoa vai sofrer as consequências. Mas também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o erro pode ser seu, não somente do profissional. Então tome cuidado com os seus animais aí. E falando de tecnologias e protocolos, existem hoje um aumento sobre isso? Está vindo mais tecnologias, mais protocolos para poder auxiliar vocês na hora de fazer, por exemplo, essas anestesias, enfim. Hoje em dia, cara, falar a verdade, tá bem legal o avanço, assim, na parte do Brasil todo. Principalmente por conta dos professores, assim, das universidades. Os caras estão bem evoluídos, indo atrás do que tá ficando em alta na própria medicina e trazendo para veterinário. Hoje em dia, o ultrassom, bloqueio guiado por ultrassom já é uma realidade. Há 5 anos atrás, tava bem, tipo, no começo das conversas, poucas pessoas faziam. Hoje em dia, todos os cursos de anestesia que você for, tem um módulo só de bloqueio loco-regional, guiado por ultrassom. Antes era com neuroestimulador, agora com o ultrassom já meio que tá tomando conta. É um equipamento caro, custa ali o preço de um carro, um pouco popular, assim.
30 mil reais, então não é todo mundo que tem condições de começar na profissão e já ter um, mas é algo que veio para ficar com certeza. O ultrassom ali para fazer bloqueios loco-regionais hoje em dia já é realidade. Outra coisa que está bem alta hoje, principalmente nos congressos aí de anestesia, é infusão alvo controlado. O que que é isso? Antes a gente usava bombas de infusão que só jogavam ml por hora, né? Quando você controla quanto ml entra em determinado tempo no paciente. Hoje é uma bomba que você coloca todos os parâmetros do paciente. Tá. Peso, qual é a raça, se for um cachorro mais fácil, né, de fazer, tamanho do paciente, score corporal, você coloca tudo na bomba ali e ela faz o cálculo para atingir uma concentração plasmática dentro do sangue, a porcentagem de fármaco dentro do sangue que vai atingir a janela terapêutica daquele fármaco. No Propofol, por exemplo, que é um anestésico geral, a gente tem uma janela terapêutica, que é entre o meio dos meus dedos aqui. Se a gente faz um bolo de Propofol, a gente passa, a gente faz uma overdose, digamos assim. E a bomba, o que ela faz? Ela controla e fica fazendo durante todo o procedimento dentro dessa janela terapêutica. Então, é algo que deixa muito mais fácil a gente fazer as coisas, né? Pelo menos com um anestésico geral, porque a gente não precisa ficar... Claro, tem que ficar o tempo todo vendo plano anestésico, né? Reflexos palpebrais, mas é um controle muito melhor que a gente consegue ter sobre esse fármaco no sangue do paciente. Que a gente consegue controlar exatamente para não superdosar e nem subdosar, né? Deixar na dose correta. Então, essas bombas estão chegando aí com tudo. Tem uma galera já usando até 2, 3 delas. Mas ainda é algo bem novo. E outra coisa que está chegando também é neuromonitoração. Parte de monitoramento de plano anestésico por monitor. Então, a gente consegue ver frequências de eletroencefalograma, que é normalmente usado por neurologista para fazer o próprio eletroencefalograma. A gente usa isso transoperatório. Então, a gente consegue ver o grau de consciência do paciente por aquelas linhas que estão aparecendo ali, aqueles números no monitor. Então, se o paciente está muito profundo, que é quando a gente diz que a anestesia está muito pesada, está quase levando o paciente a óbito, digamos assim, a gente consegue ver. Ou se ele está superficial demais, que ele está quase acordando, a gente também consegue ver por esse monitor. Então, é um jeito de ver plano anestésico sem você precisar, muitas vezes, mexer no paciente. Conferir ali no olho dele. Claro que tem que ter essa noção também. É que, na verdade, pelo que você tá me explicando, é um livramento. Enquanto tá funcionando X questão ali com a tecnologia, você pode estar olhando para outros parâmetros que precisam ser avaliados. Você nunca pode deixar de lado Não, mas tipo a assim, parte do animal em si, né? Entendi. Mas todas essas monitorações, elas vão ajudar cada vez mais a gente a ter uma eficiência melhor. Deixa o médico mais livre. Isso, deixa a gente com maior confiança, ainda mais, né? A gente já tem confiança no trabalho, mas quanto mais técnicas a gente adicionar, mais fácil vai ficar de ter um sucesso no procedimento. E essa bomba alvo controlada, quem, digamos assim, planejou essa bomba foi o professor Ricardo Villani, que é aqui da Universidade Federal do Paraná. Ah, que legal. Então, tem digamos assim, uma tecnologia paranaense. É verdade que a maior parte dos processos médicos estão relacionados à cirurgia? A grande maioria dos processos que a gente tem visto, tanto no ético como no civil, a grande maioria tem alguma relação com algum procedimento cirúrgico. A gente tem visto principalmente com cirurgias relacionadas à castração. A gente pensa que, né, é uma cirurgia simples, né, que é corriqueira, né, na maior parte das clínicas, né, clínicas e hospitais, né, consultório não pode fazer cirurgia, né, então clínicas e hospitais, a gente acha que é alguma coisa mais simples, rápida, justamente por ser simples e rápida, que às vezes acontecem os erros, né, vamos assim dizer de um modo básico, né? Para a gente realmente dizer que é um erro, tem que ter aí uma conexão, né? Do dano com o nexo, né? Então, mas enfim, a gente tem visto realmente que tem aumentado. E caso ocorra uma complicação durante a anestesia, quem responde legalmente? É um anestesista? É o cirurgião ou o estabelecimento? Então, para isso, teria que ter, né, todo um levantamento dos documentos, né? Geralmente o responsável tem que solicitar, né, os prontuários, exames, tudo, né? Geralmente eles solicitam, né? Toda tipo a ficha, né?
A gente fala prontuário, né? Então, Uhum. o prontuário do paciente e É onde descreve tudo que foi feito ali tudo com o que foi animal. feito, Tá. todos os exames. E com base nisso, é feita uma análise. Geralmente, o responsável leva para o advogado, né? E com base nisso, tem sempre uma análise técnica, um Um assessor, corpo. assessor Tipo, técnico, aham. né? Que é Eu ia falar um um, corpo jurídico. não, é um assessor técnico, Aham. que é um médico veterinário também, que o advogado geralmente contrata, que vai fazer análise do caso para ver se tem uma viabilidade de entrar realmente com o processo. E daí disso que eles falam, vamos entrar com processo realmente contra o cirurgião ou o anestesista ou realmente com o estabelecimento. Ou pode ser com os 3 também Pode juntos. ser com os 3 também. Existe diferença entre erro médico e complicação anestésica inevitável? Como a justiça avalia esses casos? Tem que ter a análise dos documentos, Uhum. né, dos prontuários, exames, para verificar se teve um nexo causal, né, uma conexão entre o que houve, o dano, com o que foi relatado, tudo, se há uma conexão dos fatos. Né? Se houve realmente o erro, pode ser um erro médico mesmo. Agora, qual que era a outra pergunta? É que se... Complicação anestésica É. inevitável. Às vezes, assim, se é inevitável, às vezes o animal tem já apresentava uma complicação. Um paciente que tem uma anemia, né? Entrou no procedimento cirúrgico. A gente, sabendo que ele tem uma anemia, a gente tenta prevenir com uma transfusão de sangue durante a cirurgia. Então, já é uma cirurgia de alto risco. Uhum. A gente tenta prevenir avisando o responsável. É uma cirurgia de risco, a gente já vai fazer uma transfusão durante a cirurgia, né? Então, é um dever tanto do cirurgião como do anestesista avisar que é uma cirurgia de risco, né? Que o animal pode vir a óbito mesmo durante a cirurgia, mesmo depois. E mesmo assim, se o paciente for a óbito, o responsável já estava avisado. Estava ciente, Estava né? ciente. Então, era uma coisa, muitas vezes, inevitável, né? Então, É uma decorrência da situação específica do animal. exatamente. Agora, outra situação que às vezes é inevitável é se o paciente tem alguma alergia, reação alérgica a um dos fármacos utilizados. É uma situação que a gente não tem nem como prever, né? É uma situação que às vezes é inerente do paciente, né? Muitas vezes a gente vê até na medicina mesmo, a cirurgia estética, a gente vê, né, às vezes muitas mulheres que vão fazer a cirurgia estética, morreu, aí falam, em decorrência de uma reação alérgica, não tem como prever. Né? Muitas vezes a pessoa nunca recebeu aquele fármaco e teve uma reação alérgica, não tem como prever a reação alérgica. Uhum. O termo de consentimento informado protege o profissional em todas as situações e quais são as informações básicas desse documento? Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, por isso que ele tem esse nome, é livre e esclarecido. Tá. Ele tem que estar muito bem formulado, ele tem que conter, né, os dados do responsável, os dados do local, bem, né, bem especificado, e tem que conter tudo com relação ao procedimento em que vai ser feito. Então, se o procedimento cirúrgico é de uma castração, tem que escrever que o procedimento é uma cirurgia de castração, De forma X. de forma X, tal, que vai ser feito assim, quais são os riscos do procedimento cirúrgico, que pode correr, tanto o benefício do procedimento como os riscos do procedimento, né? Qual a finalidade do procedimento, né? O responsável tem que estar ciente de tudo isso, não é só por falar, não é só, né, no oral, né? Não é Tem só uma no música, oral. né? Palavras, apenas palavras. Tem que estar tudo documentado, gente. Tem que estar bem documentado e fazer assinar. Então, não é só o termo de consentimento, é termo de consentimento livre e esclarecido. Então, ele tem que estar bem ciente do que está escrito ali. Não é só o profissional fazer para si, Não. é fazer e, de fato, esclarecer com o responsável. Exatamente, porque judicialmente
Não pode ser aquele termo de consentimento básico, ele tem que estar bem esclarecido. Uhum. Então, para cada procedimento cirúrgico, o correto é que tenha, né, um termo específico. Uhum. Então, um para cirurgia de castração, um para cirurgia ortopédica de fêmur, um para cirurgia ortopédica de tíbia. Uhum. Então, sabe, para cada um, o correto é esse. Tá. O profissional, ele pode se recusar a realizar uma cirurgia caso perceba que os exames ou protocolos não foram cumpridos? Então, aí tem assim, ele até pode se recusar em fazer, ele tem essa liberdade em recusar, só que ele tem que ter um embasamento técnico para a recusa desse procedimento. Ele não pode simplesmente, eu não quero. Tudo bem, ele não pode se recusar, só que ele tem que dizer o porquê que você está se recusando em fazer. Ele não pode simplesmente, eu não quero, né? Porque isso muitas vezes decorre da saúde do paciente, né? Então, uma cirurgia de piometra, né? Que é a infecção do útero. Eu não quero fazer. Mas por que o senhor não quer fazer? Né? A vida do seu animal está em perigo. Né? Então, porque nós que somos a parte técnica, que temos o conhecimento técnico, nós sabemos o porquê que o seu animal precisa fazer a cirurgia, porque ele corre risco, né? Corre risco de vir a óbito, né? Tem toda uma implicação ali fisiológica que implica, né? A gente tem esse conhecimento técnico para estar indicando a cirurgia. Por que o senhor está se recusando? Qual que é o embasamento técnico para o senhor estar se recusando em fazer a cirurgia? Então, tem toda essa questão de que ele pode se recusar, mas ele tem que ter um embasamento técnico para estar se recusando. Mas, por Então, exemplo, assim, ele se tem... não, te cortando, né, um pouquinho, mas, por exemplo, se o profissional, ele chegar e falar assim, olha, eu tô me recusando, adivinha por quê? Porque eu não sou habilitado. Ele pode fazer isso? Quem? O profissional, isso. Se ele se recusar, ele pode falar, eu não sou habilitado a fazer a cirurgia, então eu indico que o senhor leve o seu animalzinho para um outro local. Tem que dar outras opções, né? Isso, ele tem que oferecer outra opção. Olha, aqui eu não consigo fazer esse procedimento cirúrgico, eu vou encaminhar o senhor para um local onde façam esse procedimento, que nem lá, né, lá no nosso hospital a gente não faz cirurgia de coluna, né, que já é uma cirurgia bem mais técnica, em que exige uma habilidade cirúrgica mais precisa. Então a gente encaminha para outros locais. Então a gente avisa, né, muitas vezes chega lá um cachorrinho com uma fratura de coluna. A gente não tem o cirurgião ortopédico, né, neuroortopédico, que faça, né, essa cirurgia, a gente encaminha para um outro local. Então, mas a gente avisa os responsáveis do paciente, a gente não faz aqui, mas a gente vai encaminhar para tal lugar onde eles fazem essa cirurgia. Então, é um dever nosso da gente encaminhar, é um dever do veterinário encaminhar o paciente para outro local. A gente pode até fazer os exames no próprio hospital lá antes e tal. Dar o primeiro atendimento ali, fazer os exames, falar, olha, tratar a parte de dor. Seu animal precisa disso, procura o fulano. Isso, exatamente. Fazer o primeiro atendimento e aí dizendo já que não é ali que vai ser feito o procedimento, que precisa ser encaminhado para outro local. Mas a parte inicial ali, a gente até pode fazer. Então, gente, é igual a gente. Você vai lá, às vezes o médico, ele sabe fazer X questão. Ele fala pra você assim, fulana, vou te encaminhar pro meu amigo ciclano, porque ele vai te ajudar. Aconteceu isso comigo recente, entendeu? Eu também acho mais bonito o profissional virar e falar assim, desculpa, eu não sei fazer, não é a minha expertise, não tá dentro do que eu faço, e eu vou te encaminhar para um colega meu aqui, excelente. Não, e é o que a gente faz, né? E não é falta de habilidade nem nada, realmente é só porque a veterinária tem muitas especialidades, né? E na área de pequenos, que é o nosso trabalho, a gente já tem muitas especialidades. A gente não consegue abranger tudo. E a gente recorre aos colegas que têm uma expertise maior, então... Isso na parte clínica ali de atendimento acontece diariamente. Chega um paciente com um exame de sangue de enzimas renais lá horrível, não tenho como continuar eu aqui que sou clínico geral. Passa para o nefrologista, que é o profissional que vai saber como conduzir aquilo. Que estudou, que Sim. se especializou, e a gente tem lá os nossos nefrologistas. Quais práticas jurídicas simples os profissionais podem adotar para evitar problemas futuros? Então,
todo profissional, médico veterinário, independente se é da clínica de pequenos, se é da clínica de grandes, o mais importante de tudo é preencher prontuário, Uhum. né? Até a doutora Renata Arruda, eu sempre brinco com ela, inclusive, ela é minha mestra, ela sempre fala, preencher prontuário é o mais importante de tudo. Preencher prontuário não é aquele prontuário basicão de colocar frequência cardíaca normal. O que é o normal? Não é uma frequência cardíaca normal. O que é o normal para você pode ser que não seja normal para mim ou para o Marlon, né? Frequência cardíaca é quantos batimentos por minuto. Então, a gente tem que aprender a fazer, descrever o que você está ali olhando, o que você está ouvindo. Então, é saber descrever bem uma anamnese, né? Que é a descrição realmente de uma consulta. Então, o prontuário, o preenchimento de prontuário é o mais importante de tudo. É o que te salva. Justamente, é o que salva muitas vezes o veterinário de um processo. Sabe? Então, a gente vê muito erro, assim, não digo um erro, muito processo na veterinária que o veterinário podia muito bem ser salvo por um prontuário. Feito Se tivesse feito ali, o que a gente mais fala. Se tivesse um prontuário ali bem feito, teria sido salvo. Então, a gente sempre bate na mesma tecla. Preencha prontuário. Então, o prontuário salva muito a vida de muitos profissionais. E além das outras coisas básicas, né? Os exames bem solicitados, né? No momento certo, na medida certa. Então, o exame clínico básico, muitas vezes, a gente vê muito também, né? Às vezes, exame clínico que, né? Tem colega que, acho que, né? Não querendo julgar ninguém, mas a gente vê por conta, muitas vezes, de falha no ensino. Eu não digo que o colega não saiba fazer, eu acho que a gente fala muito que o ensino das faculdades está muito fraco, né? E eu acho que falta muito isso, de saber ensinar como fazer a avaliação clínica. Então, eu acho que isso também está faltando muito. O nosso tempo está se esgotando. Responde rapidinho essa pergunta aqui. Quais são os limites do direito do tutor na hora de questionar ou se opor uma decisão técnica do anestesista ou do cirurgião? Então, o limite dos responsáveis em se opor é justamente naquilo que eu comentei, né? No embasamento técnico. Qual é o seu embasamento técnico para se opor ao que eu estou falando? Né? Ele tem que ter um embasamento técnico para se opor, né? Esse é o limite, né? Eu tenho o conhecimento técnico. Eu estudei, né? Não querendo que a gente seja super... Mas assim, a gente tem o conhecimento técnico. Nós estudamos, né? Nós somos os veterinários, nós estamos indicando, né, o tratamento, o procedimento cirúrgico, né? Então, não é o responsável que, de repente, foi lá no Google e viu alguma coisa que vai impor o tratamento ou a cirurgia que ele, de repente, viu no Google e está querendo que a gente faça alguma coisa. Não, o limite está ali. A gente que sabe o que é o melhor para o paciente dele, né? Não é nem o que a vizinha falou, o que o rapaz do aviário falou. Não, somos nós que estamos examinando o seu paciente, que estamos ali analisando a situação específica ali do paciente, que vamos colocar, né, o tratamento do momento ali para ele. Eu como tutora e como pessoa, quando eu tenho alguma dúvida em relação a qualquer coisa que é me passada, sabe o que eu faço? Eu procuro outra opinião. Eu acho que é o máximo que você pode fazer. Ficou na dúvida de alguma coisa, procura a opinião de outro profissional. É mais bonito do que, às vezes, você ficar tentando discutir, tentando opor a ideia do que está sendo te passado. Procura, fala assim, olha, eu tô na dúvida, eu vou procurar a opinião de outra pessoa. É mais bonito e é mais válido. Sim, e as pessoas têm essa liberdade, né? Não precisa aceitar tudo que você escuta. Você tem essa liberdade de procurar outra opinião. A gente faz isso com os médicos. Então, a gente tem essa liberdade. Não precisa aceitar tudo, mas não querer impor algo que você ouviu na internet, ouviu da vizinha. Se achar profissional, né? Não.
E deixa uma mensagem pra gente final, pros tutores, em relação a tudo que foi falado aqui hoje. Passa uma mensagem pro pessoal, pode olhar para aquela câmera ali. Não, eu gostaria só que as pessoas, né, os responsáveis dos animais, ficassem atentos, né, com relação aos animais, cuidassem realmente no momento em que fossem conversar com os veterinários, para que ficassem atentos com relação aos exames que são pedidos. Não são exames em exagero, muitas vezes são necessários, exige muito trabalho realmente, né? A gente estuda muitos anos, são muitas especializações que o pessoal realiza, né? Muitas vezes são noites sem dormir e que muita gente batalha pela profissão. É isso aí. Marlon, pode deixar também o seu recado, pode olhar para nossa câmera. Vou falar como anestesista aqui. Isso. Pessoal, sempre que vocês forem para uma clínica, um hospital veterinário, para realizar um procedimento cirúrgico em um pet de vocês, tenham confiança no profissional que está passando as informações para vocês, né? Um anestesista, um cirurgião, escuta o que ele está te falando, ele vai te passar as informações da melhor forma possível ali. E tenham confiança na equipe que está responsável. Vocês tendo confiança ali, tenho certeza que a segurança de vocês ali com o pet de vocês vai estar em boas mãos, tá? A gente tem, que nem foi falado aqui, várias tecnologias para trazer essa segurança para vocês e para nós. E nós estamos todos juntos para um bem comum, que é o bem-estar do seu pet, tá? A gente nunca vai entrar em algum procedimento cirúrgico pensando no teu dinheiro. Nós estamos pensando 100% no bem-estar dos seus pets, tá? Então, ter essas palavras de confiança, assim, dos profissionais, sabendo agora um pouco mais sobre a anestesia em si, que é um assunto que dá medo aí na maioria das pessoas, mas saibam que hoje a gente está bem estudado e com muitas técnicas para fazer com que o procedimento seja 100% efetivo e realizado e seu pet possa ir para casa de novo com vocês são e salvo aí, tá bom? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Nossa, aprendi muito, de verdade. Assim. Obrigada aí pela oportunidade de poder conversar e esclarecer também, né? De repente a dúvida de várias pessoas, né? Porque, com certeza muitas pessoas tinham dúvida com relação às questões de anestesia. Acho que o Dr. Marlon pôde esclarecer muitas dúvidas com relação a isso e esperamos aí que as pessoas possam ter esclarecido aí. Desculpa o nervosismo, é a primeira vez que estão participando. Você não ficou nervoso, não. Você foi bem. Foi tranquilo. Bem. Mas eles vão voltar aqui mais vezes para falar sobre outros assuntos também. Daí, sabe o que acontece? Vocês vão ficando cada vez mais de casa. No início, quando eu gravava aqui, eu ficava muito nervosa. Vocês não estão entendendo. Eu ainda fico nervosa, às vezes. Por exemplo, como eu já fiz uma primeira gravação e agora a gente tá na segunda, eu já tô mais à vontade. Mas a primeira sempre é um pouquinho mais difícil. Então, a gente fica meio... E quando eu vou pra rua, gravar na rua, é pior ainda. Porque a gente tá fora da nossa zona de conforto. É normal. Mas a gente vai se acostumando, vai ficando legal. Deixa eu falar os arrobas aqui, então. Marlon.bergossi, certo? Vou soletrar. MARLON.BERGOSSI. A gente vai deixar aqui também, tá? Para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com ele. E também com a Sônia. A Sônia, ela é diferente na arroba dela. Made in Japan, _ by CWB. Ou seja, é inglês, tá, gente? Mas eu vou soletrar aqui, só que a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Que é MADIDE, quer dizer, INJAPAN, _ BYCWB, que você já conhece. E a gente vai deixar tudo aqui nas nossas inscrições, tá bom? Também sigam We Love Pets Oficial, Petcast Oficial. E, é claro, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida, deixa também a sua mensagem aqui de carinho e apoio, porque aqui todo mundo fez uma mobilização para estar aqui hoje, a gente dispõe dos nossos tempos e das nossas liberdades para estar aqui hoje. E, é claro, compartilha com o seu amigo, que eu tenho certeza que ele precisa ouvir esse episódio aqui hoje, tá bom, pessoal? Gratidão, mais uma vez, por vocês estarem aqui hoje. Obrigada a vocês pela oportunidade. E afinal, esse podcast, ele não é nosso, é de vocês.